Vamos orar pela serva do Senhor para Deus abençoar ela mais e mais e mais e usar ela nessa noite para a honra e glória do nome dele. Amém? Senhor, meu amado Deus, maravilhoso e eterno Pai, está aqui, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quem veio buscar o Senhor? Glória a Deus. Está muito fraco para quem veio buscar o Senhor. Quem veio buscar o Senhor essa noite? Glória a Deus. Amém. Não se assuste, né? Mas as mulheres hoje, essa semana, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém. E eu creio que todas que subirem, que estarem, vai ser usada pelo Senhor em nome de Jesus. Eu recebo. Você recebe? Os homens também recebem, homem. Deus vai te usar em nome de Jesus. Sem perda de tempo, vamos fazer a leitura, vamos iniciar o culto. E desde já eu quero agradecer pela oportunidade. Eu sempre falo que não é a gente que escolhe, mas Deus que nos escolhe, né? E às vezes, quando Deus nos escolhe, a gente não quer. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero. E quando Deus fala, te escolhi agora, vai. A gente, não, mas agora não, Senhor, espera mais um pouco, não é verdade? E se a gente não aceitar o tempo de Deus, a gente vai ficar igual Jonas, fugindo da presença do Senhor. E quando Deus nos pega, irmã, é difícil, hein? Porque a gente paga pela consequência. E eu confesso a vocês que Deus tinha me dado uma mensagem sobre o que nós iremos aprender hoje. E eu falei, Senhor, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar sobre essa passagem. E aí eu falei assim, na Semana das Mulheres, né? Eu falei de culto das mulheres, vai ser só culto de mulheres. Se o pastor, a pastora me intercalar, eu vou trazer essa mensagem. Não tem nada a ver com Esther, mas eu vou trazer essa mensagem. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe o desejo do nosso coração. E quando a vontade nossa é boa e agradável aos olhos de Deus, Ele concede esse desejo. E como eu falei no início, a gente fala, Senhor, vem aqui, mas quando Deus te fala, agora é a sua vez, a gente quer dar um passo para trás, não é verdade? E quando a gente recua, dá errado. Então, eis aqui, Senhor, não é fácil, mas estamos aqui. E o Senhor me deu essa oportunidade hoje. Eu falei, mas já era o culto das mulheres, porque Deus sabe o melhor para nós. Ele conhece nossos desejos, nossos pensamentos. E era um pensamento tão íntimo meu que eu não tinha conversado nem com meu esposo. Aí eu falei assim, amor, eu estava orando, Deus me trouxe uma passagem, mas eu achei que eu ia falar só no culto das mulheres. E Ele me deu agora, então eu tenho como se Deus dissesse assim, vai, agora é a sua vez. E quem sou eu para dizer não ao voz do Senhor, né? Quem é você para dizer não ao pedido do Senhor? Então estamos aqui. Relaxe, hoje nós iremos aprender a palavra do Senhor. Quero que todos fiquem atentos, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada vida que se encontra aqui, amém? E eu quero ler para vocês o livro de Mateus. O livro de Mateus, que fica no capítulo 15. Quem trouxe a Bíblia, por favor? Glória a Deus. No capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo 21. Glória a Deus, podemos dar início à leitura, igreja? Amém. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é tua fé,
seja isso feito para contigo, como tu desejares. Desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Quem entendeu, dá glória a Deus. Aleluia. Quem veio buscar o Senhor? Glória a Deus. Quem veio buscar o Senhor? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus pela sua oportunidade. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Oh, grande Deus, eu te agradeço, Senhor, por a oportunidade de estar na tua casa. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor. Porque a tua palavra diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nessa noite, Senhor, eu entendo, Senhor, o poder do teu chamado. Como é grande, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. E quem somos nós para dizer não, Senhor, ao teu chamado? Por isso, nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, revela, Senhor, a tua palavra ao meu, ao coração da tua igreja. Fala, Senhor, nossos corações e nos ensina, Senhor, de buscar, Senhor, de espírito e verdade, de buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Fica conosco, Jesus, fica conosco, Espírito Santo. Tira, Senhor, tudo que venha tirar nossa atenção, tudo que venha nos distrair, Senhor. Senhor, traga essa mente cativa, Senhor, que está fluindo, Senhor, que não está atento à tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, desperta essa vida. Nos desperta, Senhor, para a tua palavra. Nos desperta, Senhor, para o teu agir nesta noite. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. A igreja que crê diz: amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. No começo eu comecei falando que sobre as escolhas. A palavra do Senhor diz que muitos foram chamados e poucos escolhidos. E antes eu entendia assim: nossa, então eu não fui escolhido? No comecinho da caminhada, eu falei: Senhor, será que eu não sou escolhida? Fui só chamada, mas eu não sou escolhida quando eu sentia. E não, hoje eu entendo que muitos foram chamados e poucos escolhidos, poucos separados. Eu sempre falo esse exemplo, né? Se eu compro esse jarro de flor, eu falo: separa ele para mim. É algo separado, algo exclusivo. E hoje eu entendo o porquê dessa palavra: poucos escolhidos, poucos separados. Porque são poucos que querem compromisso com Deus. Porque são poucos que querem fazer a obra. Mas eu acredito que se você está aqui neste lugar, porque você é um escolhido, separado por Deus, e você quer algo da parte do Senhor. Então entenda nessa noite que você é um escolhido. E para você se manter escolhido, você precisa renunciar, você precisa sacrificar, você precisa buscar a presença do Senhor. E hoje eu quero falar sobre essa mulher cananeia, que ela não era uma escolhida. Mas mesmo ela não sendo uma escolhida, ela quebrou paradigmas, ela rompeu a lei e ela não quis saber, ela buscou pelo seu milagre. E nessa noite eu quero que vocês entendam que vocês são escolhidos, mas escolhidos permanecem até o fim. Escolhido cansa, nós somos seres humanos. Escolhidos descansa no Senhor, mas não podemos desistir. Entenda, escolhido é separado para o Senhor, e cada um daqui são escolhidos pelo Senhor. Eu quero que a igreja, que você é escolhido, e eu quero que vocês entendam que para ser escolhido aqui, pode acontecer, pode ter tribulação. Você entendeu? Eu fui escolhido, eis que aqui, Senhor, pode que vier. Eu sei que vocês vão permanecer fiel até o fim. Amém? E eu quero falar sobre essa mulher cananeia. Essa mulher cananeia não era escolhida. Ela era um povo desprezado. Era um povo que não fazia parte de Israel, que não fazia parte dos escolhidos do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus veio para os seus, né? E vamos ver aqui no início do versículo, do nosso capítulo que acabou de ler, que diz que eis uma mulher cananeia saiu daquela cercania e clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos diz que os cananeus não se misturavam com o povo de Israel. Eles eram inimigos cerrados, eles não se uniam. Por quê? Os cananeus, eles adoravam deuses pagãos, Deus que não era um Deus vivo igual a nós, era um Deus de barro,
eram estátuas que não faziam milagre, assim como o nosso Deus faz. A história vai nos dizer também que eles faziam rituais satânicos, rituais que não agradavam o nosso Deus. E muitos desses rituais envolviam sacrifícios de crianças, pornografia e aí vai. Mas o que me chama a atenção é que ela não estava buscando por ela estava buscando pela sua. Quem está ligado? E ela estava buscando pela sua filha. E só quem é mãe sabe a dor. Só quem é mãe sabe o como é ruim ver seu filho passando por um momento difícil. Ela não veio buscar por uma cura, ela não veio buscar por dinheiro, ela veio buscar por uma libertação. E eu quero que vocês entendam que na maioria das vezes pagamos o preço pela nossa desobediência. Lembra que Jonas, ele fugiu de Jesus, fugiu da presença de Deus, foi até o barco, foi para a cidade. A Bíblia diz que Jonas foi o homem que desceu mais fundo nas profundezas, mas pela desobediência, ele não queria obedecer à ordem do Senhor. E aquele povo cananeu não adorava o nosso Deus, eles adoravam Deus pagãos que não eram ao mesmo Deus que a gente. E a Bíblia nos diz que eles eram separados. Mas mesmo assim, mesmo não sendo uma escolhida, ela foi até Jesus. A Bíblia diz que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles adoravam outros deuses e não reconheciam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Mas aquela mulher veio até Jesus e falou: Senhor, filho de Davi. Ele estava declarando: Senhor, eu creio que você é o Messias. Jesus, eu creio que você foi enviado para nos salvar. Eu creio que não há outro libertador além de ti. Ela cria que Jesus veio para tirar aquele povo daquele momento. O que muitos não acreditam e que muitos não acreditavam naquela época. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E me chama a atenção que aquela mulher, sendo de uma cultura pagã, adorando outros deuses, e mesmo assim ela estava clamando algo que não fazia parte da cultura dela. E a Bíblia continua nos dizendo que ela continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Hoje eu sou mãe, quem é mãe entende, sabe a dor de um filho. Hoje eu sou mãe, Isaac ainda é pequenininho, mas eu sei que eu vou passar muitas lutas, mas com Jesus. E a mãe, eu imagino que ela vivia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se vocês lerem a Bíblia, Jesus não andava sozinho, sempre tinha uma multidão. Então eu imagino aquela mulher gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que Jesus não parava, ele continuava a seguir. E ela vinha gritando: tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando a Bíblia ressalta miseravelmente, era algo que era visível, era os olhos de todos, não era algo, ela manifestou, depois voltou ao normal. A Bíblia diz miseravelmente, era algo muito tremendo, algo que vivia constante, que ficava visível aos olhos de todos. E aquela mãe foi buscar pela sua filha, pela cura, pela libertação. E eu sei que muitos aqui têm uma causa. Às vezes não é uma cura, uma libertação, mas é uma cura na área da família, dos familiares. Eu sei que todo mundo aqui tem um objetivo, amém? Amém. Ninguém vem na igreja, quero sentar e ficar olhando para quem está pregando. Não, todos têm um objetivo. Se você não tem igreja, se compra. Todos nós temos que ter um objetivo na obra do Senhor. O meu objetivo é entrar no céu. O meu objetivo é entrar nas portas celestiais. Então, nessa noite, você repense qual é o teu objetivo. E aquela mulher tinha um objetivo, era alcançar Jesus. Mesmo não sendo escolhida, ela queria chegar até Jesus. Mesmo não sendo escolhida, mesmo fazendo parte da linhagem de Jesus, ela queria falar com Jesus. Porque eu creio que ela acreditava que ele poderia resolver seu problema. Eu vejo que aquela mulher já teria recolhido talvez seus deuses e não fez o que ela queria, que era a libertação de sua. Muitas vezes a gente recolhe
recorre a tudo e a todos. E esquecemos do mais importante, que é Jesus. E aquela mulher, eu acredito que ela já estava cansada de clamar aos seus deuses e nada resolvia. Enquanto a gente não entender que só Jesus tem a palavra de vida eterna, nós não iremos parar de cessar. Quando você entender que só Jesus tem a palavra certa, só Jesus tem a cura, só Jesus tem a libertação, quando a gente entender isso, a gente vai parar. Parar de querer conversar com os amigos, de querer postar nas redes sociais, entender que o nosso quarto é o melhor lugar de estar com Cristo, amém? Glória a Deus. E aquela mulher continuou buscando. Senhor, filho de Davi, misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia nos diz, e como eu ressaltei para vocês, eles faziam muito sacrifício à criança. E eu preciso ressaltar sobre o Ministério Infantil. Essa é do Ministério Infantil. E muitas das vezes nossas crianças passam por dificuldade, por enfermidade, por perseguições, por culpa nossas. Às vezes nós pais, sem perceber, não vigiamos o que entra na nossa casa, o que falamos, e aos poucos aquilo vai se tornando normal. Mediante daquela cultura, era normal servir os deuses, era normal crianças serem sacrificadas, era normal crianças serem entregues a rituais satânicos, e não de tão diferente de hoje. Se nós não abrirmos a nossa visão e pedir para o Senhor tirar nossas visões, nossos tampões da nossa visão, nossos olhos espirituais, para que Ele nos mostrar o que nós devemos fazer pela nossa família, a gente vai continuar o que o inimigo quer. E eu vejo que aquela menina estava miseravelmente endemoniada por legalidade daquela família. E se nós, como pais, não tivermos os olhos abertos, que entra na nossa casa, abençoar nossos filhos na entrada e na saída todo o tempo, nós estamos dando legalidade ao mundo das trevas. O nosso papel como mãe, como pais, tias, avós, é abençoar nossos filhos, né? Nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Enquanto a igreja não entender, nós como pais, avós, entender que nós temos o poder. Vocês foram escolhidos. Lembra que a gente falou? Se nós fomos escolhidos, nós fomos escolhidos para libertar, para salvar todo o mal nosso pequeno, nossa família. E aquela mãe, ela não estava fazendo diferença, ela estava buscando pela libertação da sua filha. E ela sabia que os deuses deles não podiam fazer o que somente Jesus faz, que era trazer a libertação sobre eles. E a Bíblia nos diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos rogando-lhe ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que as vem gritando através de nós. Mas ele não lhe respondeu palavras. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e o Senhor não nos responde? Porque na maioria das vezes a gente quer ver Deus claramente, mas o Senhor se manifesta de várias maneiras, seja pelo louvor, uma palavra. Lembra que eu falei quem veio buscar o Senhor? E eu sei que se você veio e sentou aqui neste lugar, porque você veio buscar uma palavra do Senhor. Que toda vinda à casa de Jesus é uma busca pela presença do Senhor. Não podemos sentar aqui e fingir que nós não estamos no culto. Se a gente veio para buscar. E assim como essa mulher veio buscar, foi atrás da presença do Senhor. Eu quero que você se atente como ela buscava o Senhor. Não era de qualquer forma. E ela não era uma escolhida. E a Bíblia nos diz que Jesus não respondia nada, mas mesmo assim ela persistia. Mesmo assim ela continuava a clamar ao Senhor. O silêncio de Deus, o teu milagre, depende da tua busca, é o nosso tema de hoje. Diz assim: o teu milagre depende da tua busca. Como estamos buscando a Jesus? Faça essa pergunta para si mesmo. Como estamos buscando Jesus? Aquela mulher, ela não cessava, ela não era uma escolhida, mas ela entendeu que Jesus era o filho de Davi. Ela entendeu que Jesus era o Salvador. Ela entendeu que só Jesus poderia trazer a libertação para a sua casa. E ela foi no lugar certo.
no momento certo, atrás de Jesus. E às vezes nós buscamos ao Senhor e queremos que seja o nosso tempo. Estou falando isso para a igreja, mas isso é para mim mesmo. Eu sou ser humano. Às vezes a gente busca o Senhor, mas não vem. E se nós somos realmente verdadeiros escolhidos, nós iremos permanecer até o fim. Porque o momento que o Senhor responde não é o nosso tempo, mas sim o tempo dele. E o silêncio de Deus, muitas das vezes, é uma provação para a nossa vida. É um teste para saber como estamos diante dele. Para saber como que nós iremos se comportar. E aquela mulher, a Bíblia nos diz que ela não parava. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de vocês estão clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Às vezes posso não ser com essas palavras, mas todos os dias é uma luta contra o mundo, contra a vida espiritual, porque cristão, que é cristão, se não estiver perseguido, ser perseguido, vigia, igreja. Eu falo nem perseguição humana, mas espiritual. E todo mundo, quando vem trazer uma palavra aqui nesse altar, é tremendo. Quem sobe aqui e diz que não treme na base está mentindo. Porque, igreja, a porcentagem vem sobre nossas vidas. Tudo se levanta, tudo começa a dar errado. Mas eu vejo isso como uma preparação do Senhor, para saber como nós estamos diante de cada momento. E se você é um escolhido, se nós somos escolhidos, nós precisamos resistir e insistir sem parar na presença do Senhor. Porque o inimigo, ele não cansa. Ele não é de carne, igual a gente. Nós somos carnais e espirituais. E nossa carne, infelizmente, cansa. Mas Satanás, ele não cansa. Ele vive de noite e dia, tramando planos para acessar, para tragar a nossa vida. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa vida, roubar nossas almas, destruir nossos lares. E se nós, como cristãos, não tivermos atentos ao agir do inimigo, a gente vai ser atacado, destruído e roubado. Por isso que nessa noite eu quero que você entenda que você é um escolhido. E um escolhido não desiste. Um escolhido persiste. E só vem nessa noite quem é escolhido. Porque escolhido não vem para cá de qualquer forma. Escolhido vem para buscar a palavra de Deus. E se você veio porque eu creio que você quer uma palavra do Senhor, e o Senhor te diz nessa noite, filho, eu sou contigo, não desista. Persista. E a Bíblia nos diz que Jesus não falava nada. Mas mesmo assim, aquela mulher insistia buscando a presença do Senhor. Eu imagino uma multidão. E eu consigo imaginar Jesus andando e ela atrás. Quando você está conversando com alguém, é fácil quando alguém te dá as costas, você continua falando, você não fica irado? Ou você fica feliz? Nossa, ele deixou eu falar sozinho, que legal, beleza. É assim? Tenta entrar na história, imagina o que aquela mulher passou. E tenta imaginar a persistência dela, a insistência em chegar até Jesus. A Bíblia diz que ela gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino uma multidão. Imagina comigo, igreja. Fica muito assim de imaginar na escolinha. Imagina comigo uma multidão. E Jesus andando naquela mulher, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quem está desesperado pelo milagre, não vem assim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você clama assim na hora do desespero? Quem está desesperado pelo milagre, clama com todas as pessoas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero que naquele momento aquela mulher usou toda a sua força, toda a sua fé para chegar até Jesus. E os discípulos já estavam incomodados com aquela gritaria. Porque nós mulheres às vezes gritam, né? Mas é porque é o desespero. É o desespero que está dentro de nós. E às vezes nós queremos ser ouvidas. E eu imagino aquela mulher atrás de Jesus querendo ser ouvida por Jesus. Por favor, Jesus, para, eu quero falar contigo. Ela se viu naquele momento como se fosse a última chance, como se não tivesse mais ninguém a procurar. Já clamou todos os seus deuses, não tinha o que resolver. Só Jesus teria a palavra de vida. E a Bíblia diz que Jesus não falava nada, ele
Despede-a! Aqui me gritando atrás de nós. Eu imagino, despede essa mulher, ela vem com uma louca. Diga logo para ela embora, dá um milagre dela, que ela quer Jesus. Mas eu imagino a mansidão de Jesus, né? Então me ama. E eu vejo que Jesus fez aquilo para testar. Porque quem é crente de verdade é testado. Se você não entender que o tempo de Deus não é o nosso, você vai desistir fácil. Porque às vezes nós buscamos e queremos a resposta. E a resposta não vem. Eu lembro de como eu quis engravidar. Permite falar um pouco do meu testemunho. Eu sempre tive vontade de ser mãe. Eu entrei fiz a faculdade, pedagogia, terminei e entrei na escola. E o meu bebê não vinha. E na escola, quando eu dava aula, eu tinha um amor pelos meus alunos como amor de mãe. E muitas das vezes não é bom a gente, como professora, ter aquele amor de mãe, porque eles não são nossos. E eu estava me apegando tanto àquelas crianças que eu vi que não estava fazendo bem para mim. E aí eu cheguei na minha patroa e falei, eu preciso dar um tempo, no meu sonho. Eu preciso dar um tempo para mim, que eu preciso me cuidar. Só falei assim. Aí ela falou assim, mas o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, é algo pessoal. Eu preciso dar um tempo. E aí eu dei um tempo. Mas eu acho que esse tempo ia ser um tempo pequeno. E demorou. E eu começava, Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. E como eu falei para vocês no início, eu sou uma pessoa igual a qualquer um. Nós queremos o nosso tempo. Mas é tudo no tempo de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. E o tempo, muitas das vezes, é preparação para o que nós iremos viver. Porque se você não for preparada, você não vai conseguir passar o deserto. No deserto a gente passa sede, a gente passa fome, e a gente precisa ser preparado. E esse deserto é o quê? É jejum, é oração, é busca. Então, o teu milagre depende da intensidade que você está buscando. O teu milagre depende de como você está buscando. E essa mulher, ela buscava sem parar o Senhor, mesmo não sendo escolhida. E eu comecei a buscar o Senhor, quero um filho, e não acontecia. Resumindo, tinha um ovário policístico, outro com cisto. E a doutora falou assim, nós precisamos tirar um ovário. Eu falei, eu não quero porque vai ser menos chance de engravidar. Ela falou, não, mas você tem um cisto, tem um ovário. Eu falei, mas o outro é policístico, né? Quem é mulher vai entender. Mas eu não queria tirar aquele ovário para ir no cisto. Aí ela falou, eu falei assim, não, doutora, vamos fazer assim, vamos ficar avaliando esse cisto. Se chegar o momento de operar, a gente opera. E aí a gente foi fazendo tratamento. Enquanto isso, eu fui mandando remédio para ver se a gente conseguia engravidar. Fiz todo tipo de exame e não deu certo. Até que ela falou assim, Silana, eu não tenho mais o que te oferecer. Eu tenho a inseminação. Você quer? Aí eu falei, não, não dou inseminação não, porque eu sei que tudo é no tempo do Senhor. E aí eu orava, e o Senhor não me respondia. E eu chorava, e as pessoas, quando não entendem o teu propósito, vêm e acabam te machucando sem querer. As pessoas dizem assim, uai, isso aqui diz que vai ter um filho, você está nova, você está casado, na hora de fazer um filho, né? E eu dizia, Deus proverá. A minha mãe, tão leiga, disse assim, Silane, cadê o filho? Se eu vou aí quando tiver um Dieguinho, uma Dieguinha, né, que é o nome do meu esposo. Aí eu dizia, mãe, Deus proverá. Aí ela não entendia a palavra, ela dizia assim, não é você o dia que tem que fazer? Aí eu falei, não, Deus proverá no tempo certo. E aí sempre o Senhor mandava um louvor. Quando eu falo que Deus fala com nós através de louvores, através da palavra, através de pessoas, não importa, Deus fala com a gente. Nós, como escolhidos, precisamos, estar bem a voz do Senhor. E o Senhor sempre mandava alguém, Silane, eu vi que você estava grávida, dizia o sexo do bebê. E aquilo me deixava feliz. Eu falei, nossa, vai vir o bebê. E eu ficava toda feliz. Agora vai vir. Orava, demorava mais um tempo. Não vinha o bebê. E quem é tentante sabe o quanto é difícil. E aí eu orava e não vinha o bebê. Eu ficava triste. Chorava. Ninguém sabia o problema. Só eu e o Diego. E aí Deus mandava outra pessoa para
um bebê. E o que fazer? O que fazer no deserto? E muitas das vezes o deserto é só você e Deus. Não é teu esposo, não é a tua família. O deserto é você e Deus. Aquela mulher ela foi clamar a Jesus porque ela sabia que Jesus tinha libertação para a tua filha. Que você entenda que é você e Deus. Que ninguém mais pode resolver o que só Jesus resolve. Ela serviu deuses pagãos. E os deuses deles não podiam resolver o problema que estava na casa dela. Mas ela foi atrás de um homem, de um Senhor que foi enviado para nós, filho de Davi, o Messias. Glória a Deus. E ela acreditou que só ele poderia libertar sua filha. Voltando ao testemunho, chegou uma hora que a doutora falou assim: sim, nós vamos ter que tirar o ovário. E a doutora era muito tranquila. Ela falou assim: sim, a gente precisa tirar com urgência, porque o ovário está muito grande. E a gente sempre fazia exames de rotina, precisamos tirar. Aí eu falei: como assim? Eu não quero tirar. Eu falei: você não tem escolha. Eu falei: vamos fazer mais exame? Ela falou: não tem mais o que fazer. Nós já fizemos todo tipo de exame e você precisa tirar. Já foi fazendo as guias, você vai em tal lugar, já interna tudo. E era semana de culto das crianças. Era o mês de outubro, teria que operar no começo de outubro e ia ficar o mês inteiro como se fosse um resguardo, né, de mulher quando ganha. E aí eu falei: não, doutora, eu não quero operar. Aí eu falei: eu quero outro exame. Pedi outro exame. Fui orando ao Senhor. Eu falei: Deus, enquanto eu faço a tua obra, o Senhor faz a obra em mim. E eu fui orando: Senhor, enquanto eu faço a tua obra, o Senhor faz a obra em mim. Resumindo, era para me ter operado no mês do culto das crianças, que é em outubro. Não operei. Eu acreditei que o Senhor iria fazer e fez uma obra na minha vida. Quando eu ia no médico, o Diego dizia assim: amor, para de ir no médico, porque eu ficava muito triste. Quem é tentante sabe, né? A gente fica muito triste com as respostas, mas é o que o médico tem a nos dizer. Aí ele falou: para de buscar os médicos, vamos só orar. Eu falei: não, enquanto os médicos me der recurso, eu vou. Quando eles disserem não tem mais recurso, eu vou entender que é o agir de Deus. Eu era teimosa com essa mulher. Igual o discípulo dizia assim: mulher, Jesus, despede aquela louca, ela não vem atrás de nós, clamando, despede ela. E eu não desisti, não. Enquanto o homem me oferecer recurso, eu vou aceitar. Quando não tiver mais, eu vou deixar só o Senhor. E eu orava e ia. E aí foi onde a gente fez. Começou a orar: Deus, faça a obra em mim enquanto eu faço a tua obra. Fizemos o culto das crianças. Desde novembro vamos mostrar os exames. E no meu lado estava escrito ponto de interrogação. Os médicos não vão colocar assim: conclui isso, conclui não, só um ponto de interrogação. Foi eu e o Diego lá na sala da médica, falamos aqui: doutor, os exames. Ela falou assim: não vai precisar operar, né, esse exame? Eu falei: não, por que, doutor? Não sei, os exames não falam que não precisa. Eu falei: glória a Deus, não precisa mesmo. E aí, resumindo, já terminando a igreja, eu falei assim: e agora, doutor, o que a gente vai fazer? Vamos tentar entrar com mais medicamento. Custava R$600 o medicamento novo, que ela tinha passado por um tratamento de 6 meses. Eu não falei nada para ela, só que eu falei: eu não vou fazer. E aí, antes de sair da sala, meu esposo se levantou e falou assim: doutora, ele bateu na mesa 3 vezes. A próxima consulta, a minha esposa vai voltar grávida. E a senhora vai fazer o quarto dela. Para a honra e a glória do Senhor, na próxima consulta eu voltei grávida. Eu não foi ela que fez meu parto, mas eu voltei grávida na próxima consulta. Porque durante o ano eu tinha de 5 a 6 consultas com ela que a gente está avaliando. E na próxima consulta eu voltei grávida. Então, às vezes, o silêncio de Deus é uma resposta para nos provar, para nos testar. Não importa o momento que você está passando, mas creia que Jesus é com você e que em momento algum Ele vai te deixar. Lembra que eu falei? Escolhidos permanece até o fim. Os escolhidos vai depender da busca que ele está passando. E eu vejo nessa mulher uma persistência, uma insistência atrás do Senhor. E eu não sei qual é o teu problema ou milagre que você busca, mas eu te digo: não desista. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Não é no teu tempo, mas no tempo dele eu quero que tudo vai acontecer em nome de Jesus. E os discípulos não aguentavam mais: Senhor, despede, ela vem gritando atrás de nós. No versículo 24 diz assim: e ele
casa de Israel. Jesus está dizendo assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo assim: mulher, eu estou contigo, eu não fui enviada para ti, eu não fui enviado para o teu povo. E ela diz aqui mais embaixo: então chegou ela e adorou. Ela chegou até o Senhor e adorou, dizendo assim: Senhor, socorre-me. Eu imagino aquela mulher aos pés de Jesus: Senhor, socorre-me, socorre-me. Só quem sabe a dificuldade que você passa, só Deus sabe a dor, quem passa sabe o tamanho da sua dor. Muitos falam assim: bobeira, vai todo dia para a igreja. Bobeira, dá dízimo, bobeira, vai para a oração de Santa Ceia. Mas ninguém sabe o que você está buscando. E só ela sabia que ela precisava daquele milagre. E eu vejo aquela mulher desesperada: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ela conseguiu estar aos pés de Jesus, ela fez o quê? Adorou e disse assim: Senhor, socorre. Eu consigo sentir a dor daquela mulher, como se ela dissesse: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu necessito de ti, socorre-me. Não tem mais para onde ir, eu preciso. E quantas das vezes nós estamos clamando dentro de nós: Senhor, socorre-me. E que nessa noite vocês possam compreender que toda vez que chegarmos aqui, se nós se prostrarmos, adorarmos, o Senhor vai nos socorrer. A Bíblia diz assim que ela teve humildade, referência, ela compreendeu que Jesus era o Messias. E embaixo diz assim no 27, no 26: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? E a Bíblia diz que Jesus não veio para Israel, e aquele povo era separado do seu. E ele reconheceu que naquela mulher verdadeiramente tinha uma fé, tinha uma busca incessante. Se vocês puderem abrir o Cleitinho, se você puder colocar no telão para a gente o capítulo de João 1,11, ele diz assim: mulher, diz assim: não é bom pegar do pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E no 27 ela fala assim: e ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Ela diz assim: Senhor, eu não sou do teu povo, eu não te conhecia, mas eis-me aqui, Senhor, para receber apenas uma palavra, um milagre. E no capítulo 11 nós vamos ouvir dizer assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Vai ter certo. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aquela mulher cria que Jesus era o Salvador. Ele cria que Jesus veio para salvar, que ele era o Messias. O que acontecia naquela época? Que muitos não receberam como seu Salvador. Se vocês forem estudar a história, quem apedrejaram Jesus, quem crucificaram Jesus foram os próprios realistas. Jesus fala aqui que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aquela mulher não era uma escolhida, mas automaticamente ela se fez como escolhida. Mesmo ela não estando na lista de escolhida, mas ela foi atrás do seu milagre. E quantas das vezes a gente acha que não somos escolhidos e acabamos parando no meio do caminho? Ela poderia parar no meio do caminho, pela multidão, pelos obstáculos, com muitos pensamentos negativos, dizendo: para, por que você vai atrás dele? Ele não parou para te ouvir. Muitos falam assim, né, lá fora: para que se você vai para a igreja se teu milagre não chegou? Para que você está indo para a igreja se teu filho continua nesse mundo? Para que você está indo na igreja se teu esposo não vai com você, está nas drogas, no álcool? Não importa o que o mundo diz, a última
grande a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Ele diz: ó mulher, grande a tua fé, e seja feito para contigo como tu desejas. Como tu desejas. O que tu está desejando nesta noite diante do Senhor? O que vocês vieram buscar diante da presença do Senhor? O Senhor nessa noite diz: como tu desejas será realizado, mas depende da tua e da minha busca. Como nós estamos buscando ao Senhor é de qualquer jeito? A partir do momento que entramos na presença do Senhor, não é de qualquer forma. Aquela mulher disse que ela vinha gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritando desesperadamente, porque só sabe da dor quem está vivendo. E eu não sei o que você está vivendo, mas se você veio buscar pela tua cura, ou pela cura da tua família, da tua casa, busque diferença. Busque com persistência, com insistência, com coração. Aquela mulher, ela não ouvia ninguém, ela poderia ouvir seus pensamentos e dizer: eu não sou merecedora, mas ela não pensou assim. Ela falou: eu vou até o fim. Às vezes, é bom a gente ser teimoso na obra do Senhor. E ela não desistiu mediante os seus pensamentos. E ela continuou. E assim que ela chegou no Senhor, ela se prostrou. A Bíblia diz que ela adorou. Primeiro adore para pedir. Primeiro busque para pedir. E a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, necessito da tua presença. E Jesus falou assim: ó mulher, grande é a tua fé. Isso seja feito contigo, como tu desejas. Jesus não falou assim: como eu desejo, mas tua filha vai ser liberta. Jesus falou assim: como tu desejas, mulher, pela tua fé, a tua filha está sendo visitada, a tua família está sendo curada, os teus filhos estão sendo libertos, a tua saúde está sendo restaurada, a tua vida está sendo restaurada em nome de Jesus. Assim como tu desejas, se tu buscares o Senhor de todo o coração, Ele responderá a tua resposta. E a Bíblia diz, eu quero deixar mais um versículo em João 3,16. Diz assim, por favor. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, a Bíblia diz: para que todo, Deus não faz exceções de pessoa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio que cada um tem um objetivo. O meu objetivo é o céu. O meu objetivo é a minha família na casa do Senhor. E que nessa noite você pensa: qual o teu objetivo? O que você está buscando de Deus? Qual o teu milagre nessa noite? Lembre que nós não podemos vir nessa noite apenas sentar e só ouvir. Nós temos que ser praticantes, buscar a palavra do Senhor. Eu não sei o que você vai fazer, mas mova o céu a favor do seu milagre. Aquela mulher, ela poderia parar, mas ela não. Ela moveu aquela multidão, moveu o coração de Jesus, e Jesus concedeu o pedido do seu coração. Vou pedir para que a igreja se ponha de pé. Vamos estar orando. E eu quero que vocês, por favor, coloquem a mão em seus corações. Pensa no milagre que você precisa. Às vezes, o milagre é pela tua casa, pela tua família, pela tua